Olá amigos, aqui é Edmilson Barros, você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Nosso tema de hoje é sobre o uso de siglas e abreviaturas ou abreviações em registros médicos. Vamos lá? Um tema que sempre me perguntam é sobre o uso correto de siglas e abreviaturas em documentos médicos. É do conhecimento geral que o uso de abreviações ou siglas é de uso consolidado no preenchimento de prontuários e dos mais diversos documentos médicos. Essa prática tem a vantagem de imprimir rapidez aos relatórios médicos, tornando-os mais completos, com maior quantidade de informação, com o mínimo de palavras. Por outro lado, não existindo padronização e normas estabelecidas, as variações regionais, institucionais ou mesmo individuais de determinadas siglas e abreviações pode tornar impossível decifrar e entender documentos médicos em determinadas situações, e tanto maior o risco quanto mais específico forem os termos utilizados. Para se dizer como é o uso adequado de siglas e abreviaturas em documentos médicos, alguns pontos iniciais devem ser conhecidos. O primeiro é a distinção entre os termos sigla e abreviatura ou abreviações. São termos frequentemente usados para se referir a formas reduzidas de palavras ou frases, mas eles têm significados diferentes. Uma sigla é formada pelas letras iniciais de uma sequência de palavras que compõem uma frase ou expressão e é pronunciada como uma única palavra. Geralmente, as letras das siglas são maiúsculas. O exemplo clássico de sigla é a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Por sua vez, uma abreviatura ou abreviação é uma forma reduzida de uma palavra ou frase que é formada pela exclusão de algumas letras e geralmente inclui um ponto abreviativo. Diferente das siglas, as abreviaturas podem ou não ser pronunciadas como uma palavra única. Muitas vezes, as letras são pronunciadas separadamente. Por exemplo, DR. É uma abreviatura de doutor e PAG. É uma abreviatura de página. Em medicina, a depender da especialidade ou área de atuação, uma sigla ou abreviatura pode variar de acordo com o contexto e as regras de linguagem específicas. Dados esses pequenos alertas, há de se responder: afinal, em medicina é adequado o uso de siglas e abreviaturas? E se o for, como devem ser utilizadas? Quais as consequências do uso irregular desses termos? É isso que iremos responder no tema de hoje. De forma direta e taxativa, não existe norma concreta que autorize ou desautorize o uso de abreviações e de siglas na prática médica. Desta forma, não existem vedações legais ao uso de siglas ou abreviaturas no preenchimento de documentos médicos. Contudo, orienta-se que os termos devem ser inicialmente citados por extenso, com a respectiva sigla ou abreviatura em algum momento do documento, normalmente entre parênteses, na primeira vez que for citada no texto. Por si só, a mera utilização de siglas e abreviaturas não configura infração ética por falta de expressa previsão legal, embora a recomendação é que os registros médicos devam preferencialmente ser preenchidos por extenso, a fim de evitar erros de interpretação e suas consequências que podem ser fatais. Se assim não for, as siglas e abreviaturas devem ser evitadas nas descrições médicas, ainda que sejam siglas e abreviaturas usadas rotineiramente por aquele médico, mas que pode gerar uma interpretação diversa em outros profissionais médicos e não médicos que venham atender o paciente. Lembra-se que o prontuário médico é um documento único que representa um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e, principalmente, assegura a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Nunca é demais destacar que as informações contidas no prontuário médico pertencem ao paciente, estando sob a guarda da instituição onde lhe foi prestado atendimento. Portanto, constitui direito do paciente utilizar esse documento quando e como bem lhe aprouver. Logo, o prontuário tem que ser inteligível ao paciente, que, sendo leigo, não está obrigado a decifrar termos de conhecimento exclusivo do médico. Além disso, a justiça é lei de medicina e, assim, também a ela será ininteligível o documento, o que poderá prejudicar o paciente ou ainda o médico assistente
caso a utilização desse documento seja necessária em benefício próprio em algum provável processo na Justiça ou no Conselho de Medicina. Ainda o fato de a comunicação entre os membros da equipe multidisciplinar também poderá ser prejudicada, caso não haja condições de compreender o significado das inúmeras siglas e abreviaturas ali contidas. Em qualquer caso, a regra absoluta é que o uso de siglas e abreviaturas jamais deve causar prejuízo ao entendimento dos dados registrados no prontuário médico, visto que se ele não estiver legível ou contiver abreviaturas ininteligíveis, deixará de ser um documento para ser um mero pedaço de papel sem nenhum valor jurídico, a não ser para penalizar o médico. Em se insistindo pelo uso de siglas e abreviaturas em uma instituição de saúde pública ou privada, é indispensável que cada estabelecimento disponha de uma comissão permanente de revisão de prontuário com o propósito de elaborar um siglário padronizado de caráter multiprofissional que ofereça ao leitor uma interpretação capaz de superar a descrição literal dos atos, que possam ser substituídos por siglas ou acrônios nas diversas etapas de elaboração de um prontuário. Não havendo comissão de revisão de prontuário médico em determinada unidade de saúde, esta sistematização poderá ser suprida por glossário, que venha a ser produzido pela unidade gestora, no caso a Secretaria de Saúde, ou por outra instituição representativa da classe médica, seja a Sociedade de Especialidade ou o próprio CRM. Em qualquer caso, é inadmissível a falta de padronização quanto ao uso de siglas, abreviações e sinais quando se trata de hospital de ensino, contando com a participação multiprofissional e com diversas especialidades médicas e não médicas. Para finalizar, importante dizer que, se houver sistematização de um siglário na instituição e esta for descumprida, isso pode vir a se caracterizar como uma infração ética e o médico pode vir a ser responsabilizado e punido, por exemplo, por receitar de forma materialmente ilegível. Por hoje é só. Participe, mande suas dúvidas, inscreva-se em nosso canal. Grande abraço a todos e até a semana que vem.